Fala, gente, tudo bom? Aqui é o Caio da Montanha, do Pecuária em menos de 100 hectares. A gente está aqui falando para você que é pequeno produtor, que tem todos os desafios que a gente tem também, que começou do zero, que está começando do zero ou que quer profissionar, que quer melhorar a sua atividade pecuária. A atividade é muito desafiadora, porque em pequenas áreas é difícil diluir custo fixo, é difícil escalar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês hoje o nosso semi-confinamento lá, as nossas novilhas, a gente faz recria e terminação de novilhas. O que aconteceu esse ano, gente? Aqui para nós, a gente está no extremo norte do estado do Espírito Santo, aqui é Mucurici, certo? Aqui chove de 800 a 1.200 milímetros por ano, nos anos muito bons, né? 1.200, e anos comuns, 900, 1.000. E para nós não choveu mais de 40 dias entre janeiro e fevereiro, temperaturas altíssimas. O que aconteceu? O pasto começou a secar, a gente teve que aumentar a nossa nutrição, nossa suplementação, nosso acompanhamento diário e semanal, tá? Dos nossos pastos. Então o que aconteceu? A gente teve que acelerar um pouco a suplementação. A gente faz um planejamento por safra, então no ano anterior a gente desenha a quantidade de animais que a gente vai comprar, a suplementação que a gente vai servir, a quantidade de animais que a gente pode comprar, já casando quando esses animais vão sair, casando receitas e despesas para fechar o fluxo de caixa da fazenda. A gente não vende, não tem que vender aqui, tem que pagar uma conta do nada e tal. Não é assim que funciona. Então tem todo um planejamento, todas as saídas, todas as entradas. Assim que a gente trabalha, tem que profissionalizar assim a safra de boi, no caso a safra de novilha. Então a gente teve que ir aumentando a nossa suplementação. Hoje a gente vou te mostrar aí no nosso vídeo, uma suplementação de 0,5% até 0,8%, tá? Tem lote que a gente está servindo porque a gente está com lotação alta, o capim não está rebrotando mais. Agora está fazendo, até deu uma chuvadinha, mas está fazendo frio, 19 graus, 20 graus, 18 graus. E não tem luz, então está faltando temperatura e está faltando luz, apesar de ter tido um pouco de água. Então também não funciona, o pasto precisa de água, luz e temperatura. Então a gente vai aumentando a suplementação para atender o GMD que a gente precisa, né, o ganho de carcaça que a gente precisa, e para atender a data de abate desses animais, o check-out, né, a saída desses animais da fazenda, para a gente abaixar a lotação na seca. A gente trabalha com altas lotações nas águas, baixa lotação na seca. Então a gente está se preparando para entrar a seca. Então a ideia aqui do canal é compartilhar com vocês os nossos erros, os nossos acertos, como a gente se planeja, porque a gente precisa ser profissional. Pecuária não cabe mais amadorismo, as margens são muito baixas, então ainda mais se vocês trabalharem com financiamento rural, depois de fazer um vídeo, a gente trabalha com crédito rural, então assim, tem que ser eficiente, tem que colocar papel, caneta, o tempo inteiro fazer conta. Então vamos mostrar aí um pouquinho lá na prática. Igual eu falei, nem tudo ocorre como planejado, mas precisa do planejamento e a gente vai revisando o planejamento, complementando, fazendo ajuste fino. Nunca se viu esse nível de suplementação, mas por necessidade, né, do momento a gente está fazendo. Mas tudo bem controlado, vai fechar a conta, é uma arroba produzida porque aumentou, né, o valor da arroba, a gente está vendo aqui na nossa região, R$280, R$270, está fechando aqui o nosso custo de produção, apesar de estar absorvendo margem. A gente gostaria que fosse melhor, mas a gente não controla algumas variáveis. No entanto, precisa estar muito preparado, você precisa ter caixa, precisa ter dinheiro para poder, se isso acontecer, você ir lá e bancar essa estratégia, e senão você vai ter que vender mais barato, e aí é muito pior o cenário, e precisa entender, né, qual é a sua massa de forragem, planejamento forrageiro. Eu vou falar muito sobre isso. Então acompanha lá na prática, mostrar aí os módulos, como funciona, um pouquinho do drone lá de cima. É só o começo, eu estou me esforçando para entender como o canal funciona, como os espectadores querem o tipo de conteúdo. E já anotei um monte de ideia, estou estudando, estou me dedicando, vocês vão ainda ver coisas extraordinárias aqui para mudar a pecuária de vocês, profissionalizar de verdade. Vamos embora. Vou continuar aqui, ó. Depois eu vou mostrar de drone para vocês por cima. Aqui, gente, de drone dá para vocês entenderem melhor. Tá vendo? Esse verde mais claro é um pasto que elas saíram do piquete. O marrom mais escuro que elas saíram por último. O marrom mais claro ou um verde claro é onde elas estão consumindo. Então hoje a gente tem aí 135 novilhas em 2 módulos, somando 10 hectares. Nas águas a gente faz muitas divisões, muitos piquetes, porque a cerca elétrica é móvel, tá? A gente tem um módulo bem definido, fixo, com praça de alimentação, água, coxo, etc. E a gente tem os piquetes que são feitos no fio eletroplástico do tamanho que a gente quiser.
Então, nas águas a gente faz muitos piquetes, porque tem rebrota, tem água, tem luz, tem temperatura. E agora parou de chover, a gente vai fazendo pastos, piquetes, né, menores, tem menos trabalho de fazer piquete, porque não adianta, a rebrota é muito pequena, não adianta fazer tanto esforço, tanto serviço. O serviço agora é para servir suplementação, porque a gente aumenta muito a suplementação para a lotação aguentar, para a capacidade de suporte da fazenda suportar essa quantidade de gado. Então, veja um pouquinho aí do nosso sistema, o drone vai ajudar vocês a entenderem um pouco. Olha como é que tá bonito, tem sempre pasto verdinho em descanso, daqui a pouco elas entram aí consumindo filé mignon de capim, provavelmente é o último giro, porque vai vir a seca e aí não tem como mais continuar o nosso sistema. E o custo mais ou menos que é do quilômetro de cerca, ó, aqui é corredor, aqui é um módulo, aqui é outro módulo. Nesse módulo aqui tem ali área de coxo, água para fazer suplementação, sombra. E aqui eu estou no corredor, olha a qualidade desse pasto. Então aqui ó, eu tenho um pasto de qualidade para mais 30 dias. Mesmo tratando aí no 03, 04, a gente vai ter um desempenho legal, tá vendo? Ó, a estrutura bem diferente do que aquele que a gente mostrou. E lá embaixo a gente tem a baixada cercada, que a gente pode utilizar na seca também. Vai estar verdinho, vai estar com proteína melhor. Tudo isso por conta do sistema. Então aqui nós temos um módulo. E esse módulo aqui são de 5 hectares. Tá vendo aqui, ó? Puxo positivo aqui, fio eletroplástico. Ó o que está segurando elas aqui, ó. Lá, ó. Tá vendo? O positivo. Aqui é positivo e negativo na cerca principal. E a gente puxa o positivo, ó. Fio eletroplástico, vergalhão, um fio só. Tá aqui o gado, ó. Mais 72, 70 e poucas novilhas. Peso médio de 240 quilos. Olha a qualidade do pasto. Bastante folha. Então aqui a gente sabe que vai ter desempenho. E lá atrás, ó, dá para ver uma capineira de 1 hectare do BRS Capiaçu. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para não ficar muito assunto no mesmo vídeo. E desativei. Vou plantar alguma outra coisa lá, não sei o que. De vez em quando eu solto o gado lá para consumir, mas ficou inviável financeiramente. Depois eu vou falar minha opinião sobre o Capiaçu. Depois vocês olham aí. Eu fiz uns vídeos falando na época e tal. Até produzi, mas tive muito problema e não valeu a pena financeiramente. Então tá aqui mais um lote. Eu vou ali na praça mostrar a pracinha para vocês. Engraçado, a gente jogou purô nelas esses dias e tá com mosquinha. É a época mesmo, né? Impressionante. Tem até umas que a gente colocou o brinco, mas não foi suficiente para zerar a mosca. Olha só, e fica incomodando elas, né? Todas numeradas, a gente acompanha o desempenho. Vou mostrar ali a praça de alimentação. Ó, aqui o outro lote. Esse lote está mais pesado, 320 quilos. Tem uma outra mais leve, mas tem umas pesadas ali também, com 400 quilos, a cabeceira. Então, ó, a qualidade do pasto, na mesma região, mesma chuva, mesmo perfil de solo, solo arenoso, pobre em fósforo, rico em potássio, ótima saturação de base. A gente já fez bastante amostra aqui de solo. A gente tem o histórico. Então vou mostrar para vocês a praça de alimentação desse outro modo. Passar aqui na porteirinha. Ó, porteirinha com mola a gente faz aqui mesmo. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando isso daqui. Aprendi até com o Joel Pinheiro. Vocês podem olhar lá, ele tem um vídeo ensinando bem legal. Aqui o módulo, ó, entra aqui e aqui é a praça. Então aqui na praça a gente tem, aí a gente já vai fazendo, né, gente, a leitura
das fezes, já vai olhando o pasto, o preenchimento ruminal, vai olhando o score das fezes. Aqui, ó, o mogno aqui. Aqui a gente plantou também para produção de madeira da propriedade. A gente pode usar, comercializar um sobressalente, se for possível. Então a gente tem aqui, ó, os coxinhos aqui no chão, mais coxo lá, coxinho coberto, da época que eram poucos pastos e poucos pastos e poucas divisões. Ali 2 bebedouros, água sempre limpa. Aqui o mogno. Mogno africano. Tá aqui, uns cresceram mais, uns cresceram menos. A gente roça para não jogar muito herbicida. Aqui é um exemplo do manejo de pasto, né? Olha esse pasto aqui que a gente roçou uns 15 dias atrás, tá descansando, porque o gado não entra aqui, né? Olha como é que tá muito mais verde do que os outros, né? No meio do mogno. Ele dá uma atrapalhada no mogno, mas tá vendo? Tá verdaço. É isso. Então comenta, compartilhe, fala o que você achou aqui do vídeo. Vou mostrar muito detalhe do projeto. E o mais importante que é mostrar o meu projeto, aqui ó, os 2 lotes, um de um lado e um do outro, corredor no meio. Mais importante que mostrar o meu projeto é mostrar o que é importante nos projetos, o que é importante na pecuária para a gente ter resultado. Aqui ó, o nosso mogno. Ele desanima, às vezes dá um trabalho danado, às vezes o preço muda, às vezes a estratégia que a gente fez não funcionou igual a gente gostaria, dá aquela tristeza, mas tudo na vida é assim, um dia após o outro. Olha como é que tá aqui após a saída dos animais. Ó, aqui a gente abaixou bem. O intuito é esse, ó. Ó, aqui é um módulo pós-pastejo, um módulo de 4 hectares. O gado já saiu daí com 20 centímetros, 15 centímetros. E agora vai para os outros lá. Vamos deixar descansar aí uns 30 dias. Tá vendo? Sempre pasto de qualidade. E agora é tratar os animais para a gente poder abater e diminuir a lotação. E aí depois, lá nas águas, a gente volta a aumentar a lotação de novo. Tá vendo? Saiu desse módulo aqui. Para ver melhor aí, né? Mas tem que deixar um estande de plantas, tá vendo? Mas possivelmente não entra gado aqui mais nessa seca, né? Nós estamos em abril. Talvez se chover volta gado aqui, senão só em setembro, outubro. Então bastante tempo de descanso. Não adianta, não tem chuva, não tem água, não tem umidade, não tem luz, não tem rebrota. E eu já usei o que eu tinha de pasto disponível aí para produzir. Estão vendo que a gente trabalha com a altura de pasto aqui de 40 centímetros, 30 centímetros. Então aqui ó, não tem mais o que tirar. Se eu tirar aqui vai rapar meu pasto. E aí vai degradar meu solo. E eu não quero isso. Então aqui vai descansar. Se mandar chuva, a gente volta gado aqui. Se não, foi o último pastejo, só no próximo ciclo. Então vamos falar sobre isso também nos próximos vídeos. Acompanhe, comente, compartilhe. O que você achou? Fala aí com a gente. Vamos embora.